Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei um material para compartilhar com vocês sobre uma angústia que está todo mundo passando, que é aí um possível retorno gradual ao atendimento às crianças. Então é um assunto bem delicado, que precisa ser pensado, planejado com muito cuidado, tá? Então eu anotei algumas coisas e aí eu vou compartilhar essas ideias com vocês, lembrando que são só ideias, né? Nós precisamos respeitar aí as medidas sanitárias de cada município, de cada rede. A rede pública tem orientações, a rede privada tem outras, enfim. Existem aí medidas, né, próprias para cada lugar e é importante que vocês se apropriem, né, dessas medidas, prestem atenção nas orientações para garantir aí um retorno seguro para todas as crianças, todos os professores, todas as famílias, tá? Então, em primeiro lugar, é importante a gente conhecer aí os protocolos do município para garantir aí a saúde, a preservação da saúde, tanto das crianças quanto das famílias, tá? Quais são as medidas sanitárias que a escola está adotando? Essas medidas sanitárias, elas precisam ser discutidas com todos os sujeitos que vão fazer parte aí desse possível retorno, tá? Então, os professores, eles têm que estar muito seguros, né, de como eles devem proceder, quais são as medidas que a escola está adotando. As famílias precisam ser comunicadas e as crianças também. Nós não podemos esquecer de comunicar e dialogar muito com as crianças, afinal de contas, né, para elas que nós estamos organizando aí esse possível retorno. Estando confiante nessas medidas sanitárias, que é uso de máscara, higienização das mãos, higienização dos sapatos, né? Isso aí eu não vou entrar na área da saúde, mas cada escola e cada instituição, né, vai buscar aí os melhores protocolos para garantir aí a saúde de todos os envolvidos, tá? Então eu vou entrar aqui na parte pedagógica, né? Qual seria a minha opinião para um possível retorno, que não precisa ser agora, pro ano que vem, né? Uma hora a gente vai voltar. Então, essas ideias que eu vou estar trocando aqui são pensando, né, num retorno que pode ser de curto ou longo prazo, tá? Então, em primeiro lugar, como eu disse anteriormente, é um diálogo muito fortalecido com as crianças, tá? E esse diálogo, ele vai se dar por meio de brincadeiras, de experiências brincantes que vão envolver aí esse processo todo de conscientização, de higienização. Então, brincadeiras com bacias, brincar de lavar a mão, lavar os rostos, né? Lavar as bonecas. Então, trazer esse contexto da higienização, do uso do álcool em gel e tudo mais para o contexto brincante. Claro que sempre, né, com a supervisão ali desse adulto que vai estar brincando junto, né, envolvendo aí a criança nesse processo de reflexão sobre o cuidado do próprio corpo e da sua higiene, tá? Outra coisa que muitos se preocupam, né, e eu também, é como a gente vai estar garantindo aí os direitos das crianças nesse possível retorno. Então, brincar, a gente não pode privar a criança, né, do brincar. Conviver, essa convivência, ela está sendo pensada em pequenos grupos, tá? Então, alguns municípios estão pensando, né, em estar atendendo aí 30%, tem escolas que vão atender 2 crianças por hora. Cada lugar, né, como eu disse, tem aí uma estratégia diferenciada. O importante é que se são 2 crianças, com certeza a gente vai garantir uma convivência saudável dentro de todas as medidas de segurança entre essas 2 crianças. São 6 crianças, a gente vai procurar garantir aí essa convivência saudável com todas as medidas de segurança para essas 6 crianças. A gente não precisa colocar as crianças em bolhas, tá? A gente vai criar o quê? Espaços. Já vou até me antecipar aqui, algo que eu ia trazer mais para frente, mas já vou entrar,
a melhor estratégia para esse momento é a organização dos espaços. Eu penso que aqui está a chave para a gente conseguir receber essas crianças. Como eu disse, seja agora, seja no ano que vem. Não estou prevendo nada, né? Só estou trazendo aqui coisas que eu venho refletindo para esse momento que a gente não sabe quando vai acontecer do retorno. Então, a organização dos espaços, organizar estações. Você não precisa colocar fita no chão, gente, né? Como que você vai garantir que a criança fique dentro de um quadrado? Isso não existe, tá? Mas você pode criar vários ambientes na sua sala, com coisas que as crianças gostam, dentro das suas faixas etárias, para que elas possam brincar, interagir nesses espaços que devem ser cuidados e higienizados, né? E todo aquele procedimento que a gente já sabe, tá? Eu não vou ficar indo e voltando nessa questão de medida sanitária, porque foi o primeiro ponto que eu abordei, mas a gente não pode esquecer disso tudo, né? Então, cada espaço que eu vou criar, eu tenho que criar estratégias para estar higienizando aí todos esses espaços também, né? Então, essa convivência, ela vai se dar aí por meio dos diálogos, as rodas de conversa, garantindo aí as distâncias seguras, né? Mas a gente não pode esquecer que nós estamos tratando com seres humanos, né? Eu ia falar crianças, mas são seres humanos como nós, que precisam aprender a se colocar nesse mundo diferente, a conviver nesse mundo diferente. A gente não vai privar uma convivência, a gente vai ensinar a conviver, a conversar com o outro, mas sem aquela proximidade que nós tínhamos antes, né? Do toque, do abraço. A gente também não vai proibir, né? Mas a gente vai orientar para que a criança conviva com as outras crianças neste espaço, garantindo a sua segurança e a segurança do outro, tá? Direito de explorar. Então, vamos aproveitar o ar livre, os ambientes que a escola tem, né, fora da sala de aula, para que a criança explore, corra, suba, desça, né, brinque, enfim, tá? O direito dela se expressar, ouvir essa criança, ter essa escuta atenta. Eles devem ter muita coisa para contar desse período de pandemia, o que eles fizeram em casa, como foi, como não foi. Que vontades que eles têm, o que eles estavam esperando, né, para todo esse retorno. Então, vamos colocar as crianças aí para expressarem, principalmente esses sentimentos, tá? A questão do conhecer-se e do participar. Então, pensar em estratégias, né, para que esse conhecimento do autocuidado, né, do próprio corpo, enfim, todos os objetivos que a gente tem aí nos nossos currículos, né, da questão do autoconhecimento, a gente vai continuar trabalhando, né, no dia a dia aí, mas agora sempre com esse foco aí com a questão do autocuidado, tá? E a questão do participar, então ouvir essa criança, acolher as suas ideias. É claro que a gente vai preparar um planejamento para recebê-las, mas a partir do momento que eles começam a interagir nesses espaços, nesses ambientes que a gente vai estar organizando, a gente também vai estar prestando atenção para estar ampliando essas possibilidades a partir de tudo aquilo que a criança traz, tá? E aí, gente, em primeiro lugar, eu destaco aqui, quando agora a gente começa a pensar num planejamento, a questão do acolhimento. Então, acolher essa criança nos âmbitos emocional, físico, psicológico, pedagógico. Então, a gente tem muita coisa para estar acolhendo nesse momento, tá? E aí eu indico, como eu já indiquei em outros momentos, né, esse livro, que é o Diário do Acolhimento na Escola da Infância, e vai falar sobre essa pedagogia do acolhimento, essa pedagogia da escuta, né, esse modo diferente de fazer o pedagógico a partir do acolhimento, tá? E, como eu disse, a melhor estratégia é a organização dos espaços. Então eu vou indicar alguns textos que eu penso que as equipes, os professores, enfim, podem estar buscando para pensar nessa organização dessas estações, desses espaços, onde as crianças vão poder brincar e interagir de forma segura sempre, tá? Então, como eu já falei do livro do Diário do Acolhimento,
que no final do livro, a ficha 5, na página 155, vai falar sobre os cantos, tá? Então ele vai trazer uma série de ideias, o canto da casa. Então assim, as crianças passaram, né, praticamente esse ano todo em casa. Então que memórias que a gente vai trazer dessa casa para que ela traga, né, suas hipóteses, suas ideias, seus sentimentos, suas emoções. Então é preciso pensar e organizar um espaço que tenha essa referência do lar da criança, tá? Canto do livro da história, canto das atividades feitas no chão, canto da manipulação, enfim, aqui outros cantos. Ele vai trazer uma série de ideias bem interessantes. Quem tiver interesse, eu posso estar passando aí o PDF desse capítulo do livro para vocês, tá? Então aqui um material bem legal, bem interessante, que já vai dar um repertório para a gente estar organizando esse espaço. Outro material, que eu sou aí suspeita, né, que eu adoro, é a Diretriz Municipal de Educação Infantil de Joinville. Esse vocês encontram para baixar no site da Prefeitura de Joinville, é só escrever lá, Diretriz Municipal de Educação Infantil, posso deixar o link aqui para vocês acessarem também. E aí, da página 81 até a página 98, vai encher a gente de ideias para estar organizando esse espaço para acolher as crianças. Então, desde a ideia dos contextos de aprendizagem, então eles vão trazer vários espaços, espaço do lar, cozinha, escritório, consultório, cabeleireiro, espaço de investigação e transformação, espaço do papel, espaço das quantidades, aí vocês vão adequando aí conforme a faixa etária, tá? Depois, espaço da construção, ele vai trazer algo muito importante para as crianças bem pequenas e para os bebês, que é a questão do brincar heurístico. Então tem um texto falando, e aí eu vou abrir um parênteses aqui de outra indicação que eu vou fazer, que é esse livro do Paulo Fock sobre o brincar heurístico na creche, tá? Então aqui tem várias ideias bem legais e ensinando a gente aí sobre esse brincar heurístico. Quem sabe eu não organizo uma formação aqui sobre isso também, tá? Então, tem na diretriz aqui sobre o brincar heurístico e na sequência, como eu disse, é da 81 até a 98, tem uma parte muito linda sobre o brincar na natureza, que é algo que a gente tem que explorar muito, né? Aproveitar aí esses espaços externos, levar a criança a criar a partir do que a gente já tem dentro da nossa escola, né? O espaço externo e a natureza e tudo aquilo de bom que ela proporciona, tá? Então, esses textos, né, eles vão até a página 98. Então, fica aí a sugestão desses 3 materiais para pensar aí nesse retorno. Esses textos que eu citei da Diretriz Municipal de Joinville, o brincar heurístico na creche e o capítulo aqui sobre os cantos do Diário do Acolhimento, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a proposta que eu estou preparando para o possível retorno da minha escola com as crianças, tá? Então eu trabalho com a pré-escola. A minha escola está com um projeto de retorno agora para o mês de outubro, ainda ou novembro, um atendimento por hora, de 2 crianças por hora, tá? A gente não sabe se isso vai acontecer ainda, mas nós já estamos nos preparando. Então, a partir dessa preparação, né, eu vou trazer o que para as crianças? Então, eu vou organizar estações na sala, vários espaços brincantes, e puxando aí toda a pesquisa. Quem está acompanhando o meu canal, acho que já meio que percebeu aí, né? A gente tem trabalhado muito o quintal da casa, explorar todas as possibilidades desse quintal, então os outros seres que habitam a nossa casa também, os alimentos que a gente tem aí, que a gente pode estar produzindo na nossa casa. Então a gente plantou cenoura, a gente fez geleia de amora, enfim, várias ideias que eu já fui compartilhando aqui com vocês que a gente tem feito. Então eu penso nesse retorno, tá trazendo um pouco desse contexto que a gente explorou aí no ambiente do lar, a partir dos 4 elementos da natureza. Então, ar, terra, fogo e água, tá? Os 4 elementos, aí eu vou organizar uma sequência, né? Também aberta, né? Para aquilo que as crianças estão trazendo. Então, por exemplo, esse acolhimento, quando eu for trabalhar aí o elemento ar, né? Eu quero fazer com as crianças paraquedas.
Então já vou deixar lá preparado para o acolhimento, plástico transparente, com canetinha de desenho permanente, para que eles desenhem, e ali a gente vai conversando, desenhar no plástico, depois a gente vai abrir esse plástico, vai montar os paraquedas e vai brincar lá fora, para eles correrem, explorarem o espaço, enfim. A gente vai, então tô trazendo algumas ideias do que eu tô pensando, não sei se vai dar certo ou não, depois eu conto para vocês. Fazer catavento também com elementos da natureza, folha e galinhos, né? Para brincar aí de catavento. Então, tô pensando em algumas coisas com essa linha aí dos 4 elementos que vai ter tudo a ver com aquilo que a gente veio trabalhando aí em tempos de pandemia com as crianças em casa. E aí essa proposta, né, tem uma abertura para acolher aí todas as ideias e as hipóteses e as possibilidades que as crianças vão estar trazendo também nesse período de convivência que talvez aconteça, talvez não, tá? Então, gente, é isso. Também estou com medo, também não sei o que vai acontecer, também não tenho nenhuma certeza, mas eu penso que o mais prudente para um possível retorno é essa conscientização, promover atividades, né, brincantes para que a criança desenvolva aí. Eu acredito que todos já tenham muito disso em casa com as famílias, mas essa questão do autocuidado, então isso também a gente vai percebendo conforme a gente vai convivendo aí com as crianças nesse possível retorno. Então a questão do autocuidado e os espaços, eles vão ser grandes aliados para que a gente possa proporcionar aí experiências significativas, sem ficar limitando as crianças em quadrados desenhados no chão, tá bom? Então espero ter contribuído com algumas ideias, né? E é isso, vamos lá, né? Estamos todos juntos nesse barco, esse barco de incertezas, tá, gente? Não tenho certeza de nada não, mas dentro de tantas incertezas a gente tem que estar projetando algumas possibilidades, né? E aí são essas possibilidades que eu venho projetando, que eu venho imaginando. Talvez eu chegue lá e veja que não é nada disso, né? Mas a gente tem que viver para saber, tá bom? Um abraço a todos e até mais.